E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Professor Ricardo aqui para mais uma aula. Pessoal, hoje eu vou resolver, vou dar início a uma série de resoluções das questões da Universidade de Pernambuco para escolha de alunos para os colégios de aplicação de 2021, certo? Então, aqui a gente vai resolver, então, a primeira questão. E a primeira questão diz o seguinte: o produto entre o menor número natural de 4 algarismos distintos e o maior número natural de 3 algarismos também distintos é igual a... Então, pessoal, aqui ele quer saber o seguinte: ele quer saber a multiplicação, produto é a mesma coisa, ele quer saber qual é a multiplicação entre o menor número natural com 4 algarismos distintos, tá? Então, assim, primeiro, o que a gente tem que fazer? A gente tem que descobrir qual é o menor número natural com 4 algarismos distintos, tá? Então, para a gente descobrir, vamos pensar o seguinte. Então, eu vou ter 4 algarismos, todos eles têm que ser distintos, só que tem que ser o menor possível. E outra coisa, né? Só para ficar claro, quais são os algarismos, pessoal? Os algarismos são aqueles números entre 0 e 9. Então, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses são os algarismos, tá? Então, vamos lá. Como eu quero o menor número, e tem que ser com 4 algarismos distintos, então aqui, certo? Aqui eu vou ter que colocar 1. Por quê? Porque 0 eu não posso colocar. Se eu colocar 0 aqui, o número ficaria com 3 algarismos. Mas eu quero com 4 algarismos. E o menor deles, então, aqui, diferente de 0, é 1. Então, eu vou colocar 1 aqui. Aqui, eu posso colocar, então, escolher outro algarismo, diferente do 1, tá? E o menor possível. Só que aqui eu posso colocar o 0. Então, aqui eu vou colocar o 0, ó. Depois eu vou escolher outro algarismo, diferente desses dois aqui, tá? E que seja o menor possível. Então, eu já tenho 0, já tenho 1, então aqui eu posso colocar o 2. E aqui a mesma situação, eu vou procurar outro algarismo, diferente desses 3 que eu já coloquei, mas o menor possível, que no caso é o 3. Então, o número de 4 algarismos distintos, tá? E o menor possível é o número 1023, tá? Aí, esse número aqui, eu vou ter que multiplicar por outro número, que agora esse número tem 3 algarismos distintos, só que ele é o maior possível, tá? Então, aqui na primeira entrada, né, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o maior algarismo possível, que no caso é o 9. Então, aqui vai o 9. Depois eu tenho que procurar outro algarismo maior possível, mas que seja diferente do 9. Então, tem que ser o 8 aqui. E depois o maior possível diferente do 9 e do 8. No caso, é o 7. Então, agora é só a gente fazer o quê, pessoal? A gente só fazer essa conta aqui, ó. 1023 vezes 987, tá? Essa conta eu não vou fazer aqui, mas é uma conta básica. Então, aqui, ó, o resultado dessa conta vai ser 1.009.701, certo? Então, o resultado desse produto aqui é 1.009.701. E é justamente o que ele quer. Então, a nossa resposta aqui é a letra A. Beleza, pessoal? Então, pessoal, dando continuidade aqui, a gente vai resolver, então, a questão 22 agora. E a questão 22 diz o seguinte: em 20.000 léguas submarinas, de Júlio Verne, o professor Pierre Aronnax descreve o seu criado Corsair da seguinte maneira: dispunha de uma bela saúde que desafiava todas as doenças, músculos fortes, mas sem nervos, sem a aparência de nervos, no sentido moral. Entenda-se, esse rapaz tinha 30 anos e sua idade estava para a do seu mestre, assim como 15 está para 20. Então, aqui, pessoal, nessa questão, só por essa frase aqui, né, que ele fala que a idade estava para a do seu mestre, né, assim como 15 está para o 20. O que isso significa, pessoal?
significa que aqui a gente vai ter que utilizar uma regra de 3. E é uma regra de 3 simples, tá? Aí aqui a pergunta é o seguinte: o professor Pierre Aronnax, mestre de Cossey, era quantos anos mais velho que o seu criado? Bom, então primeiro vamos fazer o seguinte, vamos encontrar a idade do professor, tá? Então, para isso a gente vai utilizar o quê? A regra de 3, conforme ele estava dizendo ali, ó. Ele disse que o rapaz tem 30 anos. Então, aqui ele tem 30 anos e ele fala aqui, ó, que a idade dele estava para a do seu mestre. Então, estava para a idade do mestre. A idade do mestre eu vou chamar de X, tá? Então, 30 está para X. E, assim como 15, está para 20. Pessoal, isso aqui é uma regra de 3 simples, tá? Como que a gente resolve? A gente resolve multiplicando o cruzado. Mas, pessoal, aqui a gente pode utilizar a lógica. Veja bem, se 15 está para 20, então 30 está para quanto? Perceba que o 15, né? Ou melhor, o 30 é o dobro de 15, certo? Então, aqui é como se multiplicasse por 2. Então, 2 vezes 15 dá 30. Aqui também, então, vai se comportar da mesma forma. Do 20, eu vou ter que dobrar para chegar na idade do professor. Então, aqui eu vou ter que multiplicar por 2. Então, só utilizando a lógica, eu consigo descobrir que a idade do professor é 40, ou seja, o X ele vale 40, certo? Utilizando a lógica. Mas vamos fazer o seguinte, vamos resolver também pelo método tradicional, que é fazendo o quê? Multiplicando cruzado. Agora, então, resolvendo a regra de 3 de maneira padrão aqui, nós temos o seguinte, a gente tem que multiplicar cruzado, né? Então, vai ficar 15 vezes x, que dá 15, x igual 30 vezes o 20. Pessoal, como que eu calculo 30 vezes 20? Ó, eu calculo 3 vezes 2, que dá 6. E eu conto quantos zeros tem. Tem um zero aqui, outro zero aqui, então eu tenho 2 zeros. Então, eu vou ter 15x igual a 600. E o meu x é 600 dividido por 15. Fazendo as contas, isso aqui dá exatamente 40. Que foi o mesmo resultado que a gente encontrou utilizando a lógica ali, que era só dobrar o valor da idade, beleza? Então é o seguinte, a pergunta mesmo é a seguinte, ó, o professor Pierre, mestre de Cossey, era quantos anos mais velho que o seu criado? Então, ele tinha que idade? O professor tem 40. E o seu criado tem quantos anos? Tem 30. Então, 40 menos 30 dá 10. E a resposta, a gente vai ter que procurar 10. Qual é o item que tem 10 aqui? É o item B. Beleza, pessoal? Então, pessoal, por hoje era só. Eu vou resolver essas duas questões hoje. Não perca os próximos vídeos, que daí nos próximos vídeos eu vou resolver mais questões, tá? Obrigado por ter assistido até aqui. Curte, compartilha se você gostou e se inscreva no canal que ainda não é inscrito. Beleza? Obrigado e até a próxima.